A igreja mais magnífica de Paris durante a Era Gótica, chamada Notre-Dame, definiu como uma catedral deveria ser para a época. E é sobre essa incrível catedral que o Curioso Mundo MV irá falar no vídeo de hoje. Então já deixe seu like, se inscreva se ainda não é inscrito e bora pro vídeo. A Catedral de Notre-Dame em Paris, em francês, Cathédrale Notre-Dame de Paris, em português, Catedral de Nossa Senhora de Paris. É uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico, iniciada na sua construção no ano de 1163. É dedicada à Virgem Maria e situa-se na Île de la Cité, em Paris, rodeada pelas águas do rio Sena. A catedral surge intimamente ligada à ideia de gótico no seu esplendor, ao efeito claro das necessidades e aspirações da alta sociedade, a uma nova abordagem da catedral como edifício de contato e ascensão espiritual. A arquitetura gótica substituiu as paredes grossas das igrejas românicas por colunas altas e arcos capazes de sustentar o peso dos telhados. Como consequência, os edifícios góticos ganharam um aspecto mais leve e as janelas mais amplas e altas. Foram decoradas com belos vitrais coloridos que filtravam a luz natural e, com isso, criavam um clima de misticismo no seu interior. Em 15 de abril de 2019, a catedral foi atingida por um violento incêndio, causando danos ao teto, pináculo e rosáceas. No dia do acidente, as causas do fogo ainda eram desconhecidas, embora se suspeitasse que tivessem a ver com as obras que estavam em curso. Construção inicial. O local da catedral contava já antes da construção do edifício com um sólido historial relativo ao culto religioso. Os celtas teriam aqui celebrado as suas cerimônias, onde mais tarde os romanos erigiriam um templo de devoção ao deus Júpiter. Também neste local existiria uma das primeiras igrejas do cristianismo de Paris, a Basílica de Saint-Étienne, projetada por Childeberto I por volta de 528 d.C. Em substituição desta obra surge uma igreja românica que permanecerá até 1163, quando se dá o impulso na construção da catedral. Já em 1160, e em resultado da ascensão centralizadora da Alemanha, o bispo Maurício de Sully considera a presente igreja pouco digna dos novos valores e manda-a demolir. O gótico inicial, com suas inovações técnicas que permitem formas até então impossíveis, é a resposta à demanda de um novo conceito de prestígio no domínio cotidiano. Durante o reinado de Luís VII, e sobre o seu apoio, visto o monarca central também ter, no século XII, um poder crescente, este projeto é abençoado financeiramente por todas as classes sociais, com interesse na criação do símbolo do seu novo poder. Assim, e tendo em conta a grandeza do projeto, o programa seguiu velozmente e sem interrupções que pudessem ocorrer por falta do meio econômico, algo comum na época em construções de grande envergadura. A construção inicia-se em 1163, refletindo alguns traços condutores da Catedral de Saint-Denis, subsistindo ainda dúvidas quanto à identidade de quem terá colocado a primeira pedra: o bispo Maurício de Sully ou o Papa Alexandre III. Ao longo do processo, a construção, incluindo modificações, durou até sensivelmente meados do século XIV. Foram vários os arquitetos que participaram do projeto, esclarecendo este fator as diferenças estilísticas presentes no edifício. E em 1182, prestes já ao coro de serviços religiosos e na transição entre os séculos, está a nave terminada. No início do século XIII, arrancam as obras da fachada oeste, com as suas duas torres estendendo-se a meados do mesmo século. Os braços do transepto de orientação norte-sul são trabalhados de 1250 a 1267, com supervisão de Jean-Charles e Pierre Montreuil.
Simultaneamente, levantam-se outras catedrais ao seu redor num estilo mais avançado do gótico: a Catedral de Chartres e a Catedral de Reims e a Catedral de Amiens. Cronologia: a catedral foi, nos finais do século XVII, durante o reinado de Luís XIV, palco de alterações substanciais, principalmente na zona oeste, em que túmulos e vitrais foram destruídos para substituir por elementos mais ao gosto do estilo artístico da época, o barroco. Em 1793, no decorrer da Revolução Francesa e do período do Terror, tornou-se num templo da deusa da razão, onde mais elementos da catedral foram destruídos e muitos dos seus tesouros roubados, acabando o espaço em si por servir de armazém para alimentos. Com o florescer da época romântica, outros olhares são lançados à catedral, e a filosofia vira-se para o passado, enaltecendo e mistificando numa aura poética e etérea a história de outras épocas e a sua expressão artística. Sob esta nova luz do pensamento, é iniciado um programa de restauro da catedral em 1844, liderado pelos arquitetos Eugène Viollet-le-Duc e Jean-Baptiste Antoine Lassalle, que se estendeu por 23 anos. E em 1871, com a curta ascensão da Comuna de Paris, a catedral torna-se novamente pano de fundo a turbulências sociais, durante as quais se crê ter sido quase incendiada. Em 1965, em consequência de escavações para a construção de um parque subterrâneo na Praça da Catedral, foram descobertas catacumbas, que revelaram ruínas romanas da Catedral Merovingia do século VI e das habitações medievais. Já mais próximo da atualidade, em 1991, foi iniciado outro projeto de restauro e manutenção da catedral, que, embora previsto para durar 10 anos, se prolonga além do prazo. Em 15 de abril de 2019, a catedral foi atingida por um violento incêndio, que destruiu a espira e a cobertura do templo. Literatura e a fama. Durante o espírito do romantismo, Victor Hugo escreveu em 1831 o romance Notre-Dame de Paris, ou Corcunda de Notre-Dame, situando os acontecimentos na catedral durante a Idade Média. A história trata de Quasimodo, que se apaixona por uma cigana de nome Esmeralda. A ilustração poética do momento abre portas para uma nova vontade de conhecimento da arquitetura do passado e, principalmente, da Catedral de Notre-Dame de Paris. E a catedral não era só companhia para ele, era o universo, mais ainda, era a própria natureza. Nunca sonhava que houvesse outras, sabes, pois os vitrais em perpétua flor, outra sombra que é da folhagem da pedra sempre brotando, carregada de pássaros nos bosques de capitais saxões, outras montanhas do que as colossais torres das igrejas, ou outros oceanos do que Paris rugindo aos seus pés. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, 1831. Momentos altos na catedral. Em 1314, na ponte da ilha, onde hoje é a Praça Vert-Galant, um último grão-mestre templário, Jacques de Molay, após 7 anos na prisão, juntamente com outros templários, foram executados queimados vivos na fogueira. O julgamento ocorreu na Praça Paris, em frente à catedral. Foram condenados pela Igreja Católica com ordem direta do Papa Clemente V, influenciado e pressionado pelo rei Filipe IV da França, que acusaram os templários de serem hereges, culpados de adoração ao demônio, homossexualidade, desrespeito à Santa Cruz, sodomia e outros comportamentos de blasfêmia. Em 1431, coroação de Henrique VI da Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos. Em 1804, coroação em 2 de dezembro de Napoleão Bonaparte, a imperador da França, e sua mulher, Josefina de Beauharnais, a imperatriz, na presença do Papa Pio VII. Em 1909, beatificação de Joana d'Arc.
2019, obras de restauro e ocorreu um incêndio de grandes proporções. Características. Existe ainda nesta catedral uma dualidade de influências estilísticas. Por um lado, reminiscência do romantismo normando, com a sua forte e compacta unidade, e por outro lado, o já inovador aproveitamento das evoluções arquitetônicas gótico, que incute ao edifício uma leveza e aparente facilidade na ascensão vertical e no suporte do peso da sua estrutura, sendo o esqueleto de suporte estrutural visível só do exterior. A planta é demarcada pela formação em cruz romana, orientada a ocidente, de eixo longitudinal acentuado, e não é perceptível do exterior do edifício, visto os braços do transepto não excederem a largura da fachada. A cruz está embebida no edifício, envolta por um duplo deambulatório ou charola, que circula o coro da cabeceira a este e se prolonga paralelamente à nave, dando lugar assim a 4 colaterais ou naves laterais. A fachada ocidental. Esta é a fachada principal e não só a de maior impacto e monumentalidade, como também a de maior popularidade. Uma afinidade na composição e traços gerais pode ser estabelecida com a fachada da Catedral de Saint-Denis, uma derivação da fachada do românico normando. A fachada apresenta um conjunto proporcional, uma ordem de um traçado coerente de construção racional, reduzindo os elementos do essencial, não tendo talvez por isso influenciado outros arquitetos contemporâneos do gótico. Aqui, optou-se por uma parede plástica que interliga todos os seus elementos e passa a integrar também a escultura em locais pré-definidos, evitando que cresça espontânea e aleatoriamente como acontecia no românico. A fachada apresenta 3 níveis horizontais e é ainda dividida em 3 zonas verticais, pelos contrafortes ligeiramente proeminentes que unem em verticalidade os 2 pisos inferiores e reforçam os cunhais das suas torres. Nível inferior. Neste nível são evidentes 3 portais que surgem em épocas diferentes e que formam um conjunto que passa a ser utilizado na arquitetura a partir dos meados do século XII. São profusamente trabalhados, penetrando na parede por uma sucessão de arcos envolventes em degrau, e arquivoltas, destacando-se o portal central ligeiramente em altura dos laterais. Portal de Santa Ana é o portal da direita e vem da época do início da construção da catedral, e terá sido no início possivelmente pensado para um dos braços do transepto. O tímpano, que representa a Virgem Maria com o Menino Jesus, transparece ainda uma forte ligação à escultura do românico tardio, pela sua frontalidade, rigidez do vestuário e pouca volumetria. Na proximidade da Virgem está um rei ajoelhado, que se crer ser o rei Luís VII, e na frente deste um bispo, que poderá ser o impulsionador da construção da catedral, o bispo Maurício de Sully. A arquitetura da arquitetrave possui 2 níveis. A banda superior, de cerca de 1170, tem cenas da vida de Maria, e a inferior, do início do século XIII, a altura em que o portal deveria estar sido colocado neste local, retrata cenas da vida de Santa Ana e São Joaquim, pais de Maria, fato que terá dado o nome ao portal. Portal da Virgem é o portal da esquerda e já pensado especificamente para este local. Pertence ao século XIII, com iconografia referente a Maria. Na arquitrave, na sua banda inferior, vêm-se 6 patriarcas do Antigo Testamento e reis sentados a emoldurar um pequeno baldaquino embaixo, que remete simbolicamente à Anunciação.
Na banda superior estão representados a morte e a ascensão de Maria aos céus e aos apóstolos que rodeiam a cena. Cristo, no ponto central, toca o corpo da sua mãe, que como num sinal de sua futura ressurreição. O tímpano trata da coroação de Maria, em que Cristo sentado recebe-a e a benze-a, enquanto um anjo descende e a coroa. A realçar a festividade da cena estão 2 anjos ajoelhados carregando candelabros nas mãos. Nas arquivoltas, anjos, profetas, reis e santos assistem ao acontecimento. Neste portal, o volume corporal é mais acentuado e a representação mais realista, em posição ao abstracionismo românico. É o portal central e o mais novo do conjunto. No românico, a figura central do portal é Cristo em ascensão aos céus, como parte do acontecimento de Pentecostes, ou no papel de juiz. Mas no gótico, já não é um monge que inicia os fiéis no mundo iconográfico do sagrado. A fé e a experiência espiritual são, nesta fase, sobrepostos pelas autoridades e lei, representadas pelo clero ligado à cidade, o bispo. Deste modo, passa o tema de julgamento a representar o papel principal no portal gótico. A banda inferior da arquitrave, por estar danificada, foi substituída no século XVIII por uma representação da ressurreição dos mortos. A banda superior representa os escolhidos e os condenados, separados pelo diabo e pelo arcanjo Miguel com a balança das almas. Os que entram no paraíso levam uma coroa, uma possível alusão à santidade da coroa francesa. O tímpano apresenta Cristo na pose de julgador, revelando as chagas nas palmas das suas mãos. Na arquivoltas, Abraão recebe as almas dos escolhidos e o diabo a dos pecadores. Concêntricos a Cristo surgem anjos, patriarcas, profetas, dignitários, mártires e virgens santas. A arrematar e a fazer a transição para o nível intermédio está a Galeria dos Reis, uma banda composta por 28 estátuas de 3,5 metros de altura cada. As estátuas tanto podem ser representadas de figuras do Antigo Testamento como monarcas franceses. Durante a Revolução Francesa foram danificadas pelos revoltosos, que pensavam tratar-se dos reis da França. As atuais estátuas foram redesenhadas por Viollet le Duc, e as originais encontram-se no Museu de Cluny. Nível intermédio. A dominar o nível intermédio encontra-se as rosáceas, de 13 metros de diâmetro, ao centro encaixada entre os contrafortes e ladeada por janelas gêmeas. À sua frente surge a estátua da Virgem Maria com o menino, seguindo o traçado do piso inferior e contribuindo para uma unidade da fachada. Corre uma galeria de arcarias rendilhadas e arrematar neste nível a zona superior. Nível superior. Aqui erguem-se as 2 torres de 69 metros de altura. Influência normanda do século XII, que acabou por permanecer na arquitetura religiosa europeia. A Torre Sul acolhe o famoso sino de nome Emanuel. É possível visitar a Torre Norte, de onde, após uma subida de 386 degraus, se pode vislumbrar a cidade de Paris, os pináculos e os gárgulas da catedral que povoam o romance de Victor Hugo. A cabeceira. A estrutura de suporte de peso é visível do exterior a ladear todo o edifício, mas na zona da cabeceira, a elegância destes elementos resulta numa fluidez visual que só se torna possível depois de 1225, quando as capelas são acrescentadas ao exterior. Nesta altura, todo o esplendor técnico do gótico está ao alcance, e os arcobotantes que fluem da zona superior para a parede do coro, onde a impulsão da abóbada para o exterior se concentra, prolongam-se até os contrafortes, não de forma pesada,
mas transmitindo leveza e harmonia. As fachadas do transepto. Após a construção das capelas exteriores, torna-se necessário prolongar os braços do transepto. Jean de Charles inicia ao norte, demonstrando já um traçado típico do gótico alto. O frontão trabalhado a coroar o portal, denominado gablete, cresce segundo nível e sobrepõe-se à fileira das janelas que surgem num plano recolhido. Do mesmo modo, é também a rosácea colocada num nível mais recolhido, ligeiramente sobreposta por uma balaustrada fina. A rematar a fachada surge um frontão com a janela circular, ladeado de tubernáculos abertos. O tímpano apresenta um registro em 3 bandas, típico do gótico, onde se torna possível representar diversos episódios, alimentando o gosto pela festividade do relato. Na banda inferior vêem-se cenas de Jesus criança. Também no portal toma lugar a estátua de uma Madonna que se sobreviveu à Revolução Francesa e que denota o nível avançado da escultura gótica, apresentando uma naturalidade na atitude e na rotação corporal. De um modo geral, a decoração em filigrana e o traçado aqui utilizados irão ser adaptados pela arquitetura europeia. Após a morte de Charles, Montreuil assume o projeto da fachada do transepto sul, seguindo um traçado mais ou menos fiel ao do seu antecessor. A plasticidade dos elementos e o trabalho de filigrama da pedra revelam uma virtuosidade com material ao mais alto nível, assim como uma clara individualidade no trabalho do artista, que começa a se destacar do conjunto do movimento artístico geral. O interior. O gótico permite a ligação da terra ao céu, e no interior de uma catedral do estilo, o crente é impelido à ascensão pela afirmação constante da verticalidade, pela monumentalidade das paredes que parecem erguer-se em segundo uma teoria contrária à da gravidade, tornando-as leve, deixando por elas filtrar o colorido dos grandes vitrais numa aura etérea. A utilização de tais elementos arquitetônicos numa catedral deve-se mais a um propósito religioso prático que a inspirações artísticas. O edifício tem 127 metros de comprimento, 48 metros de largura e 35 metros de altura. É rematado em cima por abóbadas e dá o primeiro passo na construção colossal do gótico. As maciças colunas de fuste liso da nave, que acentuam a verticalidade, fazem a divisão em arcanas altas. Para as alas laterais que suportam uma tribuna, galeria, em que janelas para o exterior são abertas para deixar entrar mais luz, criando unidade com este elemento. Surge o clereostório, que fazem um rematar superior com seus grandes grupos de janelas de 2 lances e óculo. A rosácea do braço norte do transepto tem 13 metros de diâmetro e um azul forte de cor dominante. A composição baseia-se no número 8 e suas multiplicações, e simboliza o universo, a Terra e os 7 planetas. No centro surge a Mãe de Deus, rodeada de medalhões com representação dos personagens do Antigo Testamento, profetas, reis e altos clérigos. A rosácea do braço sul do transepto baseia-se do mesmo modo, no número 12, e apresenta a central imagem de Cristo como o julgador do mundo. À sua volta, em medalhões, surgem apóstolos e anjos. O incêndio de 2019. No dia 15 de abril de 2019, às 6h50 da noite do horário local, a catedral pegou fogo, causando danos na torre e no telhado. A extensão do dano foi inicialmente desconhecida, como foi a causa do incêndio, embora tenha sido sugerido que ele estava ligado à renovação da catedral. Um porta-voz afirmou que toda a zona de madeira provavelmente cairia e que a abóbada do edifício também poderia ser ameaçada.
Sinos. Vários tipos de sinos compõem o patrimônio histórico da catedral, e entre eles encontra-se os denominados Angélique François, Antonie Charlotte, Hyacinthe Janie, Denise Davi, na Torre do Norte, e o Bourdon Emmanuel, na Torre do Sul. Já houve mais sinos, mas na Revolução Francesa muitos foram derretidos para a fabricação de canhões. O principal é o Bourdon Emmanuel e também é o mais antigo. Seu badalado só ocorre em eventos de grande importância, como visitas do Papa, comemorações e funerais presidenciais. Desde a sua instalação em 1681, o Bourdon Emmanuel tocou apenas 84 vezes. Os sinos da Torre Norte, instalados desde 1856, badalam a cada 15 minutos ou em eventos históricos também, como no fim da Primeira Guerra Mundial ou na libertação de Paris em 1944. Mais recentemente, tocaram em honra às vítimas do atentado de 11 de setembro. Em 2012, estes sinos foram derretidos e substituídos por novos sinos, e isto ocorreu porque os mesmos perderam o tom, devido ao desgaste do cobre. Então por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então não se esqueça de se inscrever no canal Curioso Mundo MV, porque isso nos ajuda muito a crescer cada vez mais no YouTube. Deixe seu like, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!